Olá, bom dia! Hoje eu e o meu grupo iremos falar sobre os métodos físico-químicos e suas utilizações na caracterização de compostos. E o grupo é composto por mim, Fernanda Campos e Marina Moreira. Esses são os tópicos que nós iremos abordar e eu vou começar falando sobre as propriedades físico-químicas das substâncias. Então, existem as propriedades físicas e as químicas. As físicas, elas podem ser observadas ou medidas sem alterar a identidade ou a composição química da substância, ou seja, as propriedades físicas da substância, como por exemplo o ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, solubilidade, viscosidade, entre outros, são características que elas podem ser observadas, mas que elas não vão alterar a composição química da substância, como por exemplo o derretimento do gelo. Tanto o gelo quanto o líquido continuam sendo águas, eles só estão mudando seu estado físico. E as propriedades químicas, elas alteram a composição química da substância. E cada substância tem uma certa tendência durante essa reação química, como, por exemplo, queimar, corroer, fermentar. E quando uma substância ela passa por essa transformação, se transformando em outra, essas propriedades podem ser identificadas. Temos também os métodos de identificação que são utilizados para identificar as substâncias. Então, os métodos de identificação, eles são utilizados, para examinar as propriedades físicas e químicas da substância, com o objetivo de descobrir a composição química da substância, sua estrutura molecular e suas interações moleculares também. E essas técnicas, elas permitem monitorar as reações químicas no tempo real, avaliar a pureza dos produtos e identificar os componentes de uma amostra. E nós temos como exemplo a espectroscopia, que cada substância emite um comprimento de onda diferente e cada comprimento de onda emite uma luz diferente, podendo identificar qual substância é. A titulação, que a substância ela muda de cor a partir de um certo volume titulado, cromatografia, todas essas são exemplos de métodos de identificação. Temos também os testes de grupos funcionais. Então, primeiramente, o que são os testes de grupos funcionais? Os grupos funcionais, eles são átomos com propriedades específicas, que quando eles estão ligados ao esqueleto do carbono, eles alteram suas propriedades, como por exemplo, nós temos o hidrocarboneto. Quando ligamos uma hidroxila no seu carbono, ele vira um álcool, e esse álcool é o grupo funcional dele. Então, esses testes, eles identificam esses grupos funcionais nos compostos orgânicos, utilizando essas reações que produzem sinais visíveis, como, por exemplo, mudança de cor, formação de precipitado ou liberação de gases. E para determinar com precisão quais grupos funcionais estão presentes, os resultados eles devem ser analisados em conjunto e não individualmente, porque, como, por exemplo, no teste para identificação de funções oxigenadas, como, por exemplo, cetona e deído. A gente pode começar usando o 2,4-DNFH, só que só ele, a gente não sabe se é cetona ou aldeído. A gente sabe que tem um dos dois ali. Mas para ter certeza se é cetona ou aldeído, a gente tem que fazer teste de feeling. Então, por isso que esses testes eles devem ser analisados em conjunto e não individualmente, porque às vezes só um não adianta. Temos também o ponto de fusão e ponto de ebulição, que cada substância vai ter o seu ponto de fusão e ebulição. E o ponto de ebulição é a temperatura máxima que o material pode permanecer na fase líquida sobre uma pressão específica. Ou seja, quando ele atinge essa pressão, ele começa a ebulir. Igual, por exemplo, na panela que nós temos aí, a água está começando a virar bolhas, gases. E o ponto de fusão é a temperatura que o material passa do estado sólido para o estado líquido, como a gente tem, por exemplo, o gelo derretendo e virando água líquida. Só que, o que acontece? O ponto de fusão e ponto de ebulição tem diferença quando é uma substância pura e quando é uma mistura. Quando é uma substância pura, ambos são constantes, tanto o ponto de ebulição quanto o ponto de fusão da substância. E na mistura, eles não são. Eles são mais inclinados. Só que nós temos duas peculiaridades, que são as misturas azeotrópicas e as misturas eutéticas. As azeotrópicas, elas se comportam como puras no ponto de ebulição, porque no ponto de ebulição elas estão constantes. E as eutéticas, elas se comportam como pura no ponto de fusão, porque no ponto de fusão elas estão agindo, como puras. Então agora, dando continuação ao trabalho, vou falar um pouco mais sobre a determinação de pH,
que é feita baseando-se na concentração de íons de hidrogênio de uma amostra, que vai indicar a acidez da solução. A escala de pH, ela compreende valores de 0 a 14, sendo que a 25 graus o pH 7 é considerado neutro, uma vez que a concentração de íons de hidrogênio e de hidroxila vão ser iguais. Logo, quanto maior for a concentração de íons de hidrogênio, maior será a acidez e menor será o valor na escala. E quanto menor a concentração de íons de hidrogênio, menor será a acidez e maior será o valor na escala. Na área farmacêutica, a determinação do pH é um método indispensável, uma vez que interfere diretamente na absorção, solubilidade e estabilidade do medicamento. Para determinar o pH, a gente utiliza dois equipamentos, o pH-gâmetro, que é mais comum no caso das indústrias, e que se baseia no potencial elétrico entre um eletrodo de vidro e um de referência, usando potenciômetros especialmente adaptados e que permitem uma leitura direta e precisa para determinar o pH da solução. A gente também tem os indicadores de pH, que vão mudar de cor em função do nível de acidez ou alcalinidade da solução. Entre eles, nós temos o papel de tornassol, o indicador universal e o indicador químico, que nesse caso eu coloquei como exemplo a fenolftaleína, que em meio ácido fica incolor e em meio básico adquire coloração rosa. Já em relação à densidade de uma substância, nós sabemos que a densidade de massa é a razão da massa da substância pelo seu volume a 20 graus Celsius, e que a densidade relativa é basicamente a relação entre a massa de uma substância ao ar a 20 graus Celsius e a massa de igual volume de água na mesma temperatura. Para determinar a densidade relativa, a gente utiliza alguns equipamentos, como o densímetro, que é a figura 1 e que é mais utilizada no caso de substâncias sólidas, o piquenômetro de vidro, que é a figura 2 e que é mais utilizada no caso de líquidos, o piquenômetro de metal, que é a figura 3, que é mais utilizada no caso de bases galênicas, e a balança hidrostática, que é a figura 4, e que utiliza o princípio de Arquimedes, e que basicamente, ao submergir o objeto em água ou qualquer outro líquido e medir essa força, é possível calcular a sua densidade com precisão. Agora, falando um pouco mais a respeito da cromatografia, que é basicamente um processo de análise que se presta à purificação, separação e identificação de substâncias orgânicas e inorgânicas, que se baseia na diferença de velocidade com que a substância se move através de um meio poroso, sendo meio poroso a fase estacionária, quando são arrastadas por um solvente, no caso a fase móvel. Em linhas gerais, os componentes que interagem pouco com a fase fixa são arrastados facilmente, enquanto aqueles que possuem mais afinidade com a fase estacionária ficam mais retidos. E dependendo da natureza das duas fases envolvidas, tem-se diferentes tipos de cromatografia. No caso sólido-líquido, nós temos a cromatografia em coluna, cromatografia delgada e cromatografia em papel. No caso líquido-líquido, nós temos a cromatografia líquida, de alta eficiência, também denominada de Clay, e no caso gás líquido, a gente utiliza a cromatografia gasosa. Então, aprofundando um pouco mais na cromatografia líquido de alta eficiência, que é também denominada de Clay, como havia dito, e de HPLC, que é a sigla em inglês. Esse tipo de cromatografia é o mais utilizado na área farmacêutica, então por isso que a gente vai dar uma ênfase maior. No caso das análises farmacêuticas, utilizamos o método de separação por partição, que tem como base a diferença de afinidade dos compostos pela fase estacionária e pela fase móvel, que vai definir o tempo de retenção do composto na coluna cromatográfica. As separações dos componentes acabam gerando um gráfico, que a gente denomina de cromatograma, que indica os resultados através de picos gerados pela relação entre o sinal elétrico e o tempo de retenção do composto analisado. Ao lado direito do slide, a gente consegue observar que o cromatograma apresentado na imagem contém uma amostra, que é formada pelos componentes A, B e C. O composto A, ele possui maior afinidade pela fase móvel, uma vez que é o primeiro a eluir e é o primeiro pico a chegar ao detector do HPLC. Já o composto C possui uma interação mediana com a fase móvel e a fase estacionária e se mantém por um pouco mais de tempo na coluna cromatográfica do que o composto A. E por último, o composto B, que possui maior afinidade pela fase estacionária e, consequentemente, é o último a eluir e o último composto a chegar ao detector. A cromatografia a líquido de alta eficiência, possui alguns componentes que são bem característicos e que são utilizados nessa técnica, como, por exemplo, o reservatório, que vai conter o solvente,
no caso a fase móvel, a bomba de alta pressão, que é utilizada para gerar e medir uma taxa de fluxo especificada de fase móvel, normalmente mililitros por minuto, o injetor, que é um dispositivo que permite a introdução da amostra no sistema, a coluna cromatográfica, que contém a fase estacionária, que é necessária para a separação, o detector, que reconhece as faixas de compostos separadas à medida que eluem da coluna de HPLC, e posteriormente a essa etapa, a fase móvel sai do detector e pode ser enviada para o descarte ou coletada, conforme desejado. Quando a fase móvel ela contém uma faixa de composto separada, a HPLC fornece a capacidade de coletar essa fração do eluato, que contém esse composto purificado, para fazer um estudo mais aprofundado. Isso é basicamente o que chamamos de cromatografia preparativa. Então, aqui estão as nossas referências que a gente utilizou para fazer a apresentação. E obrigada, e essa foi a nossa apresentação do trabalho.